está passando por uma certa dificuldade familiar com a doença dos seus pais. Então, com antecedência, eles me pediram para fazer esse estudo, que é um estudo que a gente já vem trabalhando há mais de 2 anos, por recomendação dos amigos espirituais, lá da casa de Eurípides. Há mais de 2 anos a gente vem pesquisando esse tema, sempre acrescentando alguma coisa, e não seria muito diferente do que o Afrânio ia apresentar aqui. A espiritualidade maior, quando nos recomenda falar sobre tal tema, ainda mais nesse mês do Laço Amarelo, onde todas as casas espíritas ou religiosas, de todas as tendências religiosas, também estão trabalhando esse tema, até porque no Brasil o índice de suicídios tem crescido muito, principalmente o suicídio infantil, e para a nossa surpresa, também na terceira idade. Interessante. Mas lá fora não é diferente. Encontramos na Europa, nos países chamados nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, recordistas em suicídio infantil, que há 3 anos atrás era liderado pelo Japão. Então, alguma coisa está acontecendo no nosso planeta. E quando a gente vai pesquisar a fundo o tema, e eu que tenho ainda primos na Europa, a família Juver ainda vive na Alemanha, e tem um primo que foi para a Suíça, no cantão italiano, conversando, eles até espantados por eu ser espírita. O espanto deles é porque 85% dos jovens europeus são ateus. E para chegar ao suicídio, quem é agnóstico, quem é ateu, é muito mais fácil. Daí a preocupação de todos os ministros, chefes da área de saúde da Europa e dos países nórdicos estarem atentos em relação aos jovens daquela localidade. Por isso, a espiritualidade maior nos pediu sinceridade, firmeza no trato do assunto, que poderá incomodar muitos de nós aqui presentes. Eles pedem, não exigem, que sejamos verdadeiros, objetivos no trato desse assunto. Até para que, se possível, vocês se tornem vetores para levar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, aquilo que vocês irão ouvir aqui, para atenuar as dificuldades de muitos companheiros que estão ao nosso lado, sinalizando muitos deles na possibilidade de ir de encontro, tirar a sua própria vida. Por isso, eu peço de cada um de vocês e dos amigos espirituais, mentores que aqui estão, que nos ajudem em pensamentos positivos, porque nesse mês fizemos várias palestras sobre esse tema, e todas as casas espíritas trouxeram companheiros que estão envolvidos no mundo espiritual, seja no Vale dos Suicidas, aqueles que estão recém-saídos, aqueles que ainda estão doentes do espírito, após passarem por sérias provações no mundo espiritual, que é o nosso tema. A visão espírita sobre o suicídio na pátria espiritual. O que acontece com o espírita suicida no mundo espiritual. Por isso, orem por nós, vibrações para os nossos companheiros aqui presentes, e que Eurípides e a nossa falange de amigos espirituais possa nos intuir para que possamos ser fiéis à palavra do Cristo e do seu Evangelho. Portanto, deixa eu ver aqui se funciona. Bom, o PowerPoint, o pointer está funcionando, né? Agora eu não sei se vai passar. Deixa eu ver aqui. Aí eu não sei. Será que tem alguma...
algum detalhe aqui, que o pointer está funcionando, tá? Aí eu vou pedir a sua... Será que vai? Acho que vou precisar da sua ajuda aqui. Só o pointer que está funcionando. Esse livro do André Trigueiro foi lançado há quase 3 anos, já fazia 3 anos agora. E logo na introdução, e o André tem um trabalho muito interessante, ele é voluntário do CVV também, e faz um trabalho muito interessante para tentar trazer às pessoas a confiança de continuar a viver, de não dar fim à própria vida. E ele lançou um livro há quase 3 anos atrás, Viver é a Melhor Opção. De todos os livros do André, foi um dos mais vendidos. E ali, logo na introdução, ele coloca essa afirmativa aí, que o suicídio é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, inclusive nesses países de primeiríssimo mundo, que eu acabei de citar aqui. É preocupante o número de autoextermínios, que em 90% dos casos está associado a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Olha o alerta do André. 90% dos suicídios poderiam ser evitados se houvesse uma política de saúde pública voltada com seriedade para esse chamado mal do terceiro milênio. É porque a gente não sabe a verdade, até porque a mídia, numa convenção, num conselho ético de todos os jornais, revistas, rádio, televisão, chegaram à conclusão que não devem divulgar noticiários suicidas, porque de uma maneira direta ou indireta, esses tipos de noticiário incentivam a que determinadas pessoas também cometam tal ato. Então, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e não estamos sabendo. Quando estamos no metrô, em direção à Zona Sul, vem um aviso que a composição Y vai ficar parada um tempo por causa de defeito mecânico ou elétrico. Não é bem assim. Alguém se atirou sobre a linha do trem, do metrô. Os índices estatísticos são alarmantes. E por isso que é muito bem-vindo o mês do Laço Amarelo para a conscientização, para a explicação racional e lógica, e aí entra a contribuição da nossa doutrina, por ser uma doutrina lógica e racional, e mostrando, já que a doutrina espírita matou a morte, mostrando a consequência do que se passa no mundo espiritual com esses irmãos que merecem muito a nossa prece, muito o nosso carinho. E nós vamos falar sobre isso. Desculpe, pode passar. O histórico dos suicidas, ou dos suicídios, começando lá na Idade Mosaica, nós vamos observar que a história nos conta que na Antiguidade os hebreus foram os que menos cometeram suicídio. Até porque o Deus de Moisés, que é o mesmo que o nosso, era um Deus extremamente vingativo e não perdoava a alma de um suicida. Era discriminado, era até enterrado longe de onde os seus entes queridos eram enterrados. O espaço religioso do sepulcro era evitado para aquele que era suicida. E por temer muito a esse Deus de Moisés, os hebreus foram os povos que menos cometeram suicídio. Mas os povos orientais, de uma cultura diferenciada, se comportam ao contrário. Até pela cultura desses povos, o suicídio é um fato vulgar e normal, até para limpar o nome da família, honrar o nome de uma família.
Eu tive alunos meus que foram fazer mestrado ou doutorado na Ásia, em especial no Japão, e retornaram confirmando isso. Que o desemprego, a crise chegou também no Japão, alguns anos atrás. E quando o pai de família não conseguia encontrar um novo emprego, por vergonha, se suicidava. É da cultura daquele povo. É da cultura deles. Mas no Egito também tinha uma cultura semelhante. Tanto que quando Cleópatra se deixa picar pela cobra para ter a sua morte quase que imediata, cometendo um suicídio, isso era muito comum também no Egito. Principalmente para os mais esclarecidos, que não querendo sofrer por uma doença degenerativa, queria deixá-lo completamente prostrado na cama, não sendo mais conveniente para a sociedade, pegava a serpente e se deixava picar por ela. Era comum também isso no Egito. Na Idade Média, o índice diminuiu, porque a igreja, que já não era a mesma de Moisés, o Deus já era diferente, mas aí era Deus de amor, sim, porque Jesus veio trazer nessa revelação o Deus de amor. A segunda revelação, a primeira é Moisés, a segunda é Jesus, e a terceira é a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, quando Jesus vem há 2000 anos sobre a terra, ele mostra que Deus é de amor, mas a igreja parece que se apoderou de Jesus, se apoderou dos seus evangelhos, chegando ao ponto de deturpar suas palavras, modificar suas palavras, adulterar suas palavras. Por isso que o advento do Consolador prometido é comemorado, por trazer as palavras do Cristo no seu verdadeiro sentimento, naquilo que ele gostaria de falar e que foi censurado por quase 1000 anos na face da terra. E essa igreja da alta ou baixa Idade Média também condenava os suicidas ao inferno. Até recentemente era assim. No século passado, eu não sei ainda hoje, porque eu não sou católico. Vocês me ajudem. Mas há pouco tempo, um amigo da minha mãe, da nossa família, se suicidou. E os filhos pediram uma missa na igreja, eram católicos. E o padre, não, aqui nós não rezamos para suicidas. E são os espíritos que mais precisam de prece. Ora, não rezemos na igreja, vamos rezar em casa, em qualquer lugar. Eu não sei se a igreja mudou em relação a isso, porque a igreja está mudando, graças a Deus. Eu não sei se ela ainda continua assim. Condenava ao inferno o espírito do suicida, pela autoridade papal. Na Renascença volta tudo. Na Renascença, no período da liberdade religiosa, o suicídio recrudesceu e continua até os dias de hoje, conforme a gente falou aqui no início. Bom, aí está as 3 obras de Kardec que fala sobre o assunto. Tudo que eu vou falar aqui não é o Marco Juver que está falando, não. Tem um embasamento teórico aí, tá ok? E lá no Evangelho, nós vamos encontrar, no capítulo 5 do Evangelho, no Livro dos Espíritos, entre as perguntas 943 e 957, e lá no Céu e Inferno também. Como eu já falei aqui certa vez, esse grande desconhecido do espírita, né? O Céu e Inferno, quase ninguém estuda, quase ninguém se dedica ao estudo de um desses 5 livros de Moisés, de Kardec, perdão, se deixando levar ainda por ser um livro difícil, um livro complicado, nada disso, nada de complicado. É um livro que mostra ali um leque de espíritos de várias hierarquias espirituais, desde o mais brutalizado pela ignorância até o mais puro, um leque de opções para você ver aonde você está, porque você se vê ali. E ele dizendo, o espírito era invocado, dizendo,
como ele era na terra, como ele viveu na terra e como ele está agora na pátria espiritual. E tem um capítulo, que é o capítulo 5, da segunda parte, que só fala sobre espíritas suicidas. No Evangelho, nas bem-aventuranças, em especial no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec desmistifica a loucura com o suicídio. Não tem nada a ver, mas acreditava muito nisso. Eram loucos aqueles que se suicidavam. E a gente vai ver que não é bem assim. E no Livro dos Espíritos, as causas e as consequências desse ato sinistro. Nós vamos ver lá. Bom, mas nenhum livro é melhor do que esse aí. Não tem livro melhor do que esse para nós entendermos o que acontece lá no Vale dos Suicidas, na pátria espiritual. É um livro difícil de ler. Eu recebi esse livro assim que eu cheguei, praticamente cheguei na doutrina espírita, junto com o Livro dos Espíritos, pelo nosso companheiro João Carlos Cunha, fundador da casa, junto com o Gilberto, com o Gilson, com o Luiz Carlos. Recebi da mão dele, isso há 40 anos atrás, com os meus 18 anos de idade. Eu nunca passava da página 158, não conseguia. Eu só consegui ler esse livro, aliás, ouvir esse livro, quando lançaram aqueles e-books, né, na época era fita cassete. Botei no carro e assim quando eu ia para o trabalho, eu ia ouvindo. Até hoje não consigo ler essa obra. E no livro Libertação, de André Luiz, ele toca no assunto também. E ali eu dei uma travada de novo. É um outro livro meio difícil de ler, pessoal. O livro Libertação. Principalmente nós que somos espíritos imperfeitos, ainda ligados a um planeta de provas e expiações, mas se nós estamos aqui é porque boa coisa a gente não fez lá atrás, e possivelmente nessa área também. Com muita dificuldade eu passei da página 157, 158, por aí. Mas esse livro não é para ser lido, não. É para ser estudado. Porque muitos fundamentos da nossa doutrina estão ali. E para Ivone escrever esse livro aí, ela teve que várias noites se desprender do corpo e visitar o Vale dos Suicidas para entender as dificuldades, as dores e os sofrimentos. Aquilo que vocês leram no capítulo 1 do Nosso Lar, nem chega perto dessa obra. Nem chega perto. Então, é um livro que poderia ser estudado realmente nas casas espíritas, ler, mas não ler como se fosse um romance. Ler como uma obra didática, parando, voltando, refletindo, comparando com outros livros, com outras obras da doutrina. Por favor. Mas o nosso tema invoca necessariamente as razões que levam ao suicídio. Quais seriam essas razões? Cito 4 aí. Fugir dos sofrimentos é o que a gente mais escuta. Não quero sofrer mais. Quero fugir da realidade. Vou acabar com tudo. Para os agnósticos e ateus, esse é o caminho mais fácil. Mas qual a surpresa dele? Quando ele acorda vivo no mundo espiritual. Vivenciando a cada instante o segundo que antecedeu o suicídio, com a bala entrando no crânio, com a sensação do vácuo ao se jogar no abismo, sendo estraçalhado na linha do trem. Eles falam sobre isso, pessoal. Eles relatam tal coisa. Segundo a segundo, o sangue que não para de jorrar, não consegue estancar. É um sofrimento muito grande, pessoal. Muito grande. Por isso, quase todos nós temos em nossa memória agora um caso, um conhecido que saiu da vida daqui da Terra por esse caminho.
Quase todos nós temos, agora mesmo, chegando à nossa memória. E é por isso que nós temos que orar muito por eles. Eles não estão abandonados. Nós vamos ver isso daqui a pouco. São muito amparados, mas toda a prece ajuda, como se fosse aquela ducha refrescante, envolvendo aquele perispírito completamente dilacerado. Então, fugir dos sofrimentos é uma dessas razões, a que mais ouvimos por aí. Ou incapacidade de resolver problemas, seja financeiros, de ordem hospitalar, na área da saúde. O autor daquele livro, o Camilo, que escreveu pelo lápis da Ivone Pereira, um grande escritor português, quando chega à pátria espiritual, em estágio lamentável, a dor moral dele foi muito maior, porque ele ficou sabendo que se ele tivesse um pouquinho mais de fé e confiasse em Deus, a cura para a cegueira que o acometeu, por isso que ele cometeu o suicídio, veria em 6 meses. 6 meses a 1 ano após o seu suicídio, já existia cura para aquele problema que levou à cegueira. 6 meses, hein, pessoal? Imagina o espírito, no mundo espiritual, vivendo com essa consciência pesadíssima. Porque não tem diabinho espetando ninguém lá não, tá? Não tem fogo, caldeirão, não. É a tua consciência. É a tua consciência que fala mais alto. E aí machuca. Aí dói. E a todo instante pensando nisso. Desequilíbrios psíquicos, psiquiátricos podem acontecer, até uma certa compreensão do mundo espiritual, quando isso ocorre. É atenuado. A lei de ação e reação aí tem é bem mais branda, porque os irmãos espirituais sabem que a criatura estava doente. Então, há sim uma compreensão dos amigos espirituais nesse sentido. Ou o desgosto pela vida, reforçado pelo materialismo, quando aqueles que viviam na riqueza, no poder, perdem tudo isso e não tem como se manter como viviam antes, solicitam o caminho do suicídio, né? Mas tudo isso é resumido numa palavra que o Emmanuel coloca lá no livro Consolador. Tudo isso aí. Todas as razões que levam ao suicídio tem uma palavra resumo, que se chama falta de fé. Falta de fé, que é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Por isso, o índice estatístico que eu trouxe dos jovens europeus, 85% são ateus, nos preocupa muito, principalmente nesse momento de transição planetária para um planeta de regeneração. E lá no Evangelho, Kardec atesta, dizendo que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. E que ele, Kardec, chama de covardia moral. Bem mais forte ainda. Covardia moral. Vamos ver o próximo. No livro do Simonetti, um dos livros mais vendidos do Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, tem um capítulo só sobre o suicídio. E ele coloca esse desenho lá no livro. O desenho fala por si só, né? Diz Simonetti, o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando-se libertar-se dos seus males, precipita-se em situação muito pior. Abre a porta da fuga, mas abaixo dele está lá o abismo, né?
E no Evangelho, Kardec também coloca algo muito interessante. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. E quando a gente fala daqueles espíritos que repetem a cada encarnação o ato do suicídio, porque a vida é como se fosse um vórtice que vai ascendendo. Então, se eu, nesse momento da minha trajetória, eu cometi o suicídio, quando eu tiver em uma outra encarnação passando pelas mesmas situações da anterior, e isso é necessário para passar pelos nossos testes, pelas nossas provas, você vai passar pelos mesmos testes, pelas mesmas experiências, para ver se você vai vencer. E muitos não conseguem. Tem casos que está 6 encarnações, 7, 8 encarnações seguidas de suicídio. Imagina a estrutura perispiritual desse irmão, como ele está. Vamos ver o próximo. Nós sabemos, todo mundo sabe aqui, quando lê então a obra de André Luiz, fica sabendo que André Luiz foi chamado de suicida indireto. E qual era a surpresa dele? Quando os inimigos, quando os obsessores, quando aqueles espíritos vampirescos chegavam ao redor dele gritando, suicida, suicida. Ele dizia, não, eu não sou suicida. Na cabeça de André Luiz não era. Então por que ele ficou 9 anos no Vale dos Suicidas? Porque ele cometeu o suicídio indireto, pelos excessos de toda a ordem que ele cometeu com o seu corpo somático, seja na bebida, na comida, no sexo, nas dependências químicas. Então ele abreviou a sua programação reencarnatória. Vamos supor, era para viver 80 anos, desencarna com 60. Abreviou a existência dele. Aliás, todos nós, quando programamos o nosso planejamento reencarnatório, lá vem mais ou menos o período que a gente deve desencarnar, após realizar tudo aquilo que nós nos programamos a fazer. E quando isso acontece de uma maneira invigilante, nós somos considerados lá como suicidas involuntários. Por quê? Porque não houve intenção, não foi premeditado, é provocado por abusos de ordem física e moral, mas você se deixou levar. Interessante que nós sabemos hoje, dificilmente a gente se alimenta bem, né? Até pela nossa vida corrida, comer rápido, muita fritura, muita besteira, refrigerante, muito veneno, né, que a gente ingere. Isso abrevia também a nossa existência, mas num grau menor. E a gente pode recuperar, se a gente tiver juízo, mudar a alimentação, a forma de viver, a qualidade, maior qualidade de vida, né, para cada um de nós. A gente pode recuperar esses pequenos excessos que a gente faz aqui mesmo na Casa Espírita, quando daqui a pouco vocês irão tomar um passe revigorador, a água fluidificada para recarregar as nossas energias. Então, conforme a gente vai fazendo também as nossas preces no nosso culto do lar, a espiritualidade vai trazendo energia vital para recompensar aquelas que nós perdemos, né, pelos nossos excessos de toda a ordem. Mas tem casos, por exemplo, na dependência química, que o negócio é feio, é muito complicado. Como a gente vai ver naquela foto do suicida indireto, ele não está bebendo sozinho. Eu acho que dá para ver ali do lado, não é? Uma entidade aqui do lado. Ninguém bebe sozinho, ninguém se droga sozinho, ninguém faz nada em excesso sozinho. Estamos sempre acompanhados de uma nuvem de testemunhas. Não é assim que falaram para Paulo? Paulo de Tarso ouviu isso. Estamos sempre
sendo vigiado, uma nuvem de testemunhas nos cerca. Ninguém faz nada sozinho. Ah, mas aquela bebidinha social, o que é que você chama de beber socialmente? Eles estão atentos. O espírito desencarnado não pode mais pegar o copo de cerveja. Ele está desencarnado. Ele vai precisar literalmente de um médium para beber com ele. E aí a pessoa invigilante, que até diz assim, eu sei beber, eu bebo e não caio. Não cai porque tem 5, 6 espíritos bebendo com ele ali. Mas quando ele cai, os 5 ou 6 caem com ele também. Então, ninguém comete excessos sozinhos. E eu estou dizendo excessos de toda ordem. No caso do suicídio direto, não. Já tem intenção, é premeditado, e aí as consequências são muito mais sérias. Se aqui embaixo já é complicado, para André Luiz foi, por que ali em cima não vai ser pior? Para um suicida considerado suicida direto. Aí as coisas vão chegar a esse ponto aí que eu vou mostrar. E aí que os espíritos amigos falam para a gente ser verdadeiro. Mostrar verdadeiramente as consequências. E olha que eu estou amenizando muita coisa, hein? Estou amenizando muita coisa. Mas o primeiro grande susto do espírito suicida, ao chegar na pátria espiritual, o primeiro grande choque, é quando primeiro ele se vê vivo. Ué, eu não morri? Ele percebe-se vivo quando descobre que a morte não existe e que a dor que o afligia foi potencialmente agravada, aumentada por tal ato, né? Pelas consequências do seu ato. Para quem procurava uma solução, o desapontamento é evidente. Daí os gritos, uivos, que só quem está ali presenciando sabe. Não tem prova maior. Inclusive, aqueles mais ligados à matéria, que estão em busca, sempre estiveram em busca do sucesso, do poder, do ter, da fortuna, da riqueza, esses são os que mais sofrem. Alguns casos, relata André Luiz, alguns casos, lá no livro Libertação, tem casos de suicida que acompanham a decomposição do corpo físico, célula por célula. Não tem sofrimento maior, meus irmãos. Não tem. Por isso, a prece constante para os nossos companheiros, para os nossos irmãos que escolheram esse caminho para se livrar do problema e mal sabe que eles potencializaram, agravaram aquela prova que ele tinha que passar se tivesse fé e esperança em Deus, nosso Pai. Vai ter que recomeçar com muita dor, com muito sofrimento. Então nós vamos ver aqui algumas consequências para esses espíritos invigilantes, como nós mostramos no slide anterior. O primeiro, pode voltar, por favor, pode voltar, só voltar. O primeiro, continuação do sofrimento em nível maior, como a gente falou. Ele vai ter que reencarnar como uma prova dura, vai ter que repetir aquela experiência com dificuldades maiores, porque agora o seu corpo vai vir com um problema relacionado à lei de ação e reação. O seu perispírito virá lesionado. Então, a dificuldade que ele poderia ter e se livrar de vez na encarnação pretérita foi potencializada essa prova. Aí nós vamos ver no item 2 para onde eles vão. Aquela imagem anterior, escura, é exatamente
região de sofrimento, muita terra, muita pedra, a luz não passa, só vive na penumbra. Terceiro item. Aliás, consequência do segundo, né? Como é que é esse estágio? Como é que é esse vale? Para onde eles vão? Repara que luz não há. Não há mesmo. Vamos ver o próximo. Pesquisando no Memórias de um Suicida, como seria a fonte básica desse estudo, vamos encontrar as características desse local. Os habitantes que ali vivem são suicidas. Localidade: pouca luz solar, constantemente filtrada por névoa densa, que não deixa passar a luz. A vegetação, vocês viram, sinistra, seca, árvores contorcidas, com pouca folhagem. Ouvem-se muitos gemidos, súplicas, choros a cada segundo. Sentimento dominante, a mágoa e o remorso. Quando ele chega à conclusão que eu não deveria ter feito aquilo. Daria tudo para voltar, mas as preces que eles emitem só são atendidas quando é feita verdadeiramente do fundo do coração. E foi assim que André Luiz e outros tantos foram socorridos. Porque os socorristas do nosso lar passavam ali a todo instante. A falange de espíritos socorristas, que a gente vai conhecer quem é daqui a pouco, passava ao lado deles. Eles nem viam, porque ainda estava preso a vingança, a raiva, o ódio, praguejando contra Deus, no ápice maior que a gente pode descrever de egoísmo, dizendo para Deus: não está me vendo aqui o sofrimento que eu passei, que estou passando? Não está me vendo aqui não? Como se você fosse a única criatura na face da terra e que Deus tinha que olhar só para você. Deus olha por todos, inclusive por eles. Eles é que não aceitavam Deus, eles que não tinham Jesus em seus corações. Daí o sofrimento. E a lei de ação e reação é implacável. Vamos ver o próximo. Outra característica desse ambiente: a natureza não tem beleza, as edificações são de pedras, parece a idade das pedras da caverna, o relevo é árido, áspero, sem verdura, sem vegetação, sem paisagens, e o trânsito está temporariamente interditado para as regiões mais elevadas. Claro, não tem condições nenhuma. Perispírito não permite que ele saia dali, de tão denso que está. O próximo. Terceiro item: os tormentos, recordações e pesadelos, que, como eu descrevi, retorna a cada segundo do momento do ato que consumou o suicídio. Segundo a segundo, ele revê aquela imagem passando. Por isso que quando muitas vezes atendemos esses irmãozinhos, quando eles são retirados finalmente desse vale e são trazidos às nossas mesas mediúnicas, eles repetem a todo instante o sofrimento que estão passando, a visão que estão tendo. Vai demorar um pouco para que o médium doutrinador, esclarecedor, possa acalmar aquele espírito e dizer: veja, você pode abrir os olhos, você já não está mais lá, você está agora entre amigos, amigos que estão te socorrendo, mas o monoideísmo é constante para esses espíritos, que a gente tem que ter muito cuidado no trato para com eles na reunião mediúnica. Muito cuidado para tratá-los, né? Para recebê-los, mostrar a nossa coragem. E as lesões ficarão em outra encarnação a nível perispiritual, passando, já que o nosso perispírito está ligado célula por célula ao nosso corpo físico, corpo somático, alguns problemas relacionados ao suicídio poderão ser refletidos, talvez nessa próxima figura, pode mostrar, ali, ó. Essas lesões podem se refletir na encarnação seguinte.
Daí alguns problemas sérios, né, que a gente vê de crianças com hidrocefalia, várias consequências, né, distorcendo o seu corpo, o seu rosto, a nível perispiritual, que reflete no seu corpo físico. Tudo tem uma causa, tudo vem lá de trás, de alguma infelicidade que aquele espírito cometeu contra ele mesmo. A sexta, o desperdício de tempo. Esse talvez seja o maior desespero. Não só para o suicida, para todos nós que não soubemos utilizar o tempo para coisas boas, para o trabalho no bem, porque a máxima de Kardec também é implacável. Fora da caridade não há salvação. O próximo. Aí está a equipe que eu falei, ó. E no livro Voltei a gente encontra eles lá. Irmão Jacó também participa dessa caravana. Tais comunidades são constantemente visitadas pelos espíritos benfeitores. Muitos desses benfeitores está instalado, é uma colônia, né, que está instalada dentro do vale, nessas regiões abismais. E sabe quem coordena? Mas antes eu gostaria que você visse essa figura aqui, olha lá. São espíritos irmãos como nós. Lá no livro Libertação também fala da licantropia. Olha aqui, ó. Lesionaram o perispírito a tal ponto que são verdadeiros animais. E a caravana passando ali, ó. E eles nem estão vendo, nem estão vendo. E a pergunta a gente tem que responder. Quem coordena essa equipe? Aí vocês vão ver aí, ó. Olha ela aí. É a chamada colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Eles, meus irmãos, não estão abandonados. Isso conforta muito, né, quando nós sabemos que um ente querido, um amigo, um colega de trabalho cometeu tal ato. Que o sofrimento dele está sendo amenizado pelas nossas preces, pelas vibrações que as casas espíritas fazem também, tirando um dia da semana para vibrar por esses irmãos. Então, lá no livro Memória de um Suicida, a Ivone fala que a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria é uma obra evangélica assistencial. Não tem religião, é evangélica, cristã, que atende aos suicidas. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria Santíssima, sua mentora e orientadora maior dessa obra. Foi ela que criou. Ela pediu permissão ao seu filho para poder implantar esse projeto. É que o nosso tempo já está acabando. E fica o alerta aí, até para as casas espíritas, se essa casa desejar ter esse folheto aí, pode solicitar a CERJ, distribui gratuitamente. Depende do estoque, né? Da quantidade que tem em estoque. Mas as casas espíritas podem solicitar esse livrinho. Esse livrinho surgiu de um projeto que tem mais de 35 anos. Era um projeto completamente sem nenhuma esperança de crescer. Era um projeto pontual. Eu me lembro que eu estava na mocidade, na Comerge, na minha Comerge daquela época. Nós chegamos a trabalhar com esse material que veio da FEB, a FEB que montou, você via lá o logotipo da FEB, né, passando para as federativas, mas era um projeto pontual, para durar alguns meses, e até hoje perdura esse projeto aí. Não só do suicídio, pode passar aí, mas desses aí também, ó. São livrinhos de 4 ou 6 páginas, né, bem simplesinho, para mostrar as consequências da eutanásia, das drogas, do aborto, da violência, do suicídio. Está faltando um aí também, pena de morte. Então,
eram projetos pontuais da FEB, da SERJ, que estão aí há mais de 35 anos. E agora, mais importante do que nunca, né, pessoal? As estatísticas estão crescendo. Quando nós chamamos os pais responsáveis para conversar sobre o tema, a gente percebe que as coisas começam exatamente dentro do lar. Porque os pais também não têm mais religião, ninguém fala mais de Jesus, falar de Deus dentro do lar é quadrado, né? Careta, né? Até no meio espírita, se esquece de fazer o culto do lar. Então, essa turma que está chegando aí, que eu chamo da garotada do terceiro milênio, está vindo para mudar isso tudo aí. De repente, esses projetos não terão nem mais necessidade, porque quando a gente passar para um planeta de regeneração, esses espíritos ainda frágeis e que cometem tal coisa, conforme forem desencarnando, serão levados até para uma outro orbe para lhe dar continuidade à sua evolução. O momento é delicado, a mídia, de uma certa forma, incentiva tal coisa com determinados programas. Hoje, nas redes sociais, no Facebook, tem algumas coisas que atraem os jovens, que se vê envolvido por jogos que levam ao suicídio. Mas tudo se resume naquela palavra que a gente colocou lá no início: falta de fé. Se a gente tiver fé, não é qualquer dificuldade que vai nos levar à escolha desse caminho. As dificuldades existem, claro, é um planeta de provas e expiações. Temos que passar por essas dificuldades. Por isso que eu gostaria de fechar o nosso estudo com a primeira parte dessa página que muitos receberam quando aqui chegaram. Uma página de Emmanuel, né? Do livro Escrínio de Luz, livro que eu não conheço, esse eu não conheço, do Chico Xavier, vou até pesquisar depois. A página Suicida, eu não vou ler a página toda, vamos ler só a primeira parte aqui em cima. Não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu, talvez, a luta insana, e não sabes até que ponto sorver o veneno da angústia na taça de fel. Faze silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, roídos no âmago da alma pelas de aflitivas desilusões. Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel. É para esse que nós temos que orar. Para aqueles que dizem perderam a esperança, e isso nós estamos ouvindo agora, nesse momento de transição planetária, nesse momento político que a gente está vivendo. Muitos chegam lá fora e dizem: estamos sem rumo, chegamos no fundo do poço, não temos mais para onde ir. Olha o prato cheio para que um doente, um suicida em potencial, possa cometer até suicídio. Ouvindo essas coisas lá fora, só coisas ruins. A mídia contribui nessa maneira, trazendo manchetes infelizes, noticiários sanguinolentos. O medo já entrou na tua casa, já está lá dentro. Então, falta pouco, né? A gente pode ouvir lá fora coisas desse tipo de qualquer criatura lá fora, que estamos no fundo do poço, não temos esperança. Podemos ouvir de qualquer pessoa lá de fora, menos de um espírito espírita cristão que somos. O espírita não pode repetir isso lá fora. A não ser, eu vou entender perfeitamente,
a não ser que você não aceita mais Jesus como governador desse planeta. Aí eu entendo perfeitamente. Perdeu a fé, né? Mas ele ainda está no leme, pessoal. E tudo isso que está acontecendo tem que acontecer. Certa vez eu comentei aqui, uma aluna nossa da pré-mocidade, lá do Eurípides, que fez essa pergunta para mim: tio, por que eu tenho então que viver exatamente nesse momento? Eu não poderia reencarnar daqui a 100 anos, quando o problema já estivesse amenizado, o planeta já estava mais centrado para um planeta de regeneração. Por que eu tenho que estar agora aqui? Bom, primeiro eu fiz uma prece, né, para responder essa pergunta, né, para que os amigos espirituais me ajudassem. E veio a intuição. Primeiro que ninguém está aqui por acaso. O acaso não existe. De uma maneira ou direta ou indireta, nós contribuímos para tudo isso que está aí hoje, em nossas encarnações passadas. Até mesmo a recente, a última. De uma maneira ou de outra, contribuímos para isso. Nem que seja pela omissão. Nem que seja pela omissão. Então a gente está no olho do furacão, no momento certo, para escolher o caminho, para ajudar, para fazer aquilo que nós não fizemos lá atrás. E por isso pedimos para reencarnar, aqui mesmo, na terra do Cruzeiro, coração do mundo, pátria do Evangelho, que certamente será o país de bênçãos para todos aqueles que esperam da terra do Cruzeiro o sinal da fé. Mas não é por isso que nós somos espíritos superiores. Todos que estão agora no Brasil são espíritos doentes, extremamente doentes. Ah, mas não é isso que caracteriza uma pátria do Cruzeiro. Primeiro, curar os doentes, para depois curar o mundo. E muitos de nós que passamos pela Palestina, pela Alta e Baixa Idade Média, os países europeus, e agora estamos aqui, porque o Brasil tem um pouco mais de 500 anos, e somos espíritos milenares. Então, de uma maneira ou de outra, a gente contribuiu para tudo isso aí. E não é por acaso que nós estamos aqui. E principalmente dentro de uma casa espírita, para sinalizar lá fora, para melhorar lá fora aquilo que nós fizemos de errado no nosso passado delituoso. Eu acho que o próximo slide, só para fechar, eu agradeço aí a atenção de vocês. Como eu falei, o tema é denso, mas é para refletir. E que vocês sejam os vetores da verdade para aqueles que vocês convivem lá fora, falando de forma reta e objetiva, como nós falamos aqui, das consequências de tal ato. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. E continue incentivando para que esse mês do Laço Amarelo continue diminuindo os índices de suicídio, não só no Brasil, como no nosso planeta. Muita paz a todos. Obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento ao Marcos Júlio pelo esforço, um assunto muito relevante e que realmente